Olá, visionária! Seja muito bem-vinda no nosso Visão de Mulher. No Visão de Mulher, aqui nós sempre pontuamos os 3 pilares que eu sempre trago aqui: enxergar mais longe, quebrar barreira e superar os limites. Hoje o Visão de Mulher eu trouxe num cenário um pouquinho diferente. Eu decidi separar algumas aulas, dando algumas dicas que eu vi que fez a diferença na minha vida e que eu queria compartilhar com vocês, tá? Além de aulas, eu também vou trazer aqui alguns pontos, trazendo sempre esse vídeo um pouquinho diferente, só eu aqui, mas que eu tenho certeza que vai agregar e vai somar muito a vocês. Nesse primeiro vídeo, eu quero trazer para vocês um ponto aqui que são as 3 coisas que eu gostaria de ter ouvido quando eu comecei na minha jornada. São 3 pontos um pouco polêmicos, mas eu acho que precisa ser dito, porque se nós eu pelo menos, se eu tivesse escutado esses conselhos e essas direções no início, faria total diferença. Não que eu não cumprisse, mas eu entender exatamente o real sentido de cada uma delas, hoje me faz ser uma pessoa diferente. Eu sempre tive, sempre cumpri, mas eu não tinha a ideia e a noção exata da diferença que isso faria. O primeiro ponto que eu separei para vocês é: não existe atalho. O caminho não é fácil, gente. E não é. Não existe fórmula mágica. Não existe eu vou começar assim e vou ter um gatilho. Não, não existe atalho. É início, meio e fim. Então você tem que mirar no que você quer, ver e estudar, fazer o planejamento. Qual é a maneira? Eu quero ser empreendedora? Eu vou ser CLT? Independente do que seja na minha vida, o que eu quero fazer? E eu vou estudar exatamente o que é e o caminho que eu devo seguir. Não existe atalho. Todo atalho vai te levar para o caminho que não é o seu propósito, que não é o correto. Quando a gente quebra, quando a gente queima etapas, não tem como o final dar certo. Então, existe uma regra, existe um cronograma. Então, esse cronograma tem que ser seguido. Eu vou trazer aqui como empreendedor. Eu sou empreendedor, empresário, vou abrir a minha empresa. Qual é o estudo que eu preciso fazer? Em que área eu vou atuar? Eu vou atuar em tal área? Então, quais são os canais que eu tenho que ter? Então, qual é o primeiro passo? Eu vou fazer um estudo, eu vou fazer um plano de negócio, eu vou entender quem eu quero atingir, eu vou ver o mercado. Então, assim, tudo é de pouquinho em pouquinho. Não adianta eu abrir uma empresa e sair atropelando tudo, que não vai dar certo. O que acontece? Você já começa um negócio todo bagunçado. Então, não existe atalho. Estude, programe e vá no caminho certo. Não existe, se eu desviar para a direita, para a esquerda, você no final, não, você só vai atrasar um processo. Por mais que seja difícil, por mais que esteja demorando, mas segue o plano certo. Não dê manobras, não dê jeitinho, porque isso vai atrasar o seu processo. Então, não existe atalho. Estuda, programa, faça um estudo correto, veja exatamente o que você vai fazer e segue esse cronograma. Porque, por experiência própria, eu já vi várias pessoas, quando queima a largada, quando tenta fazer, vou dar um jeitinho aqui, não vai dar certo. Então, esse é a primeira dica que eu daria. Não existe atalho. Estude, aguente o processo, seja firme, seja forte, aguente o processo. Porque se você suportar o processo, a vitória é sua. Mas se você não suporta o processo e você cria saídas, esquece que você não está pronto para o próximo nível. Essa é a primeira dica. A segunda dica é: tenha credibilidade. O que eu quero dizer como ter credibilidade? Não que você não seja uma pessoa que tenha credibilidade, mas você tem que entender o real sentido. O que era eu ter a minha credibilidade? É eu ser constante no que eu falo, eu ser verdadeira no que eu falo, eu cumprir com o que eu falei, independente do que seja. Você ter a constância. Se eu dei a minha palavra a você, eu vou cumprir independente do que seja. Eu vou até o final com aquela palavra. E a partir disso, você vai ter credibilidade na sua vida, no seu meio comercial, independente do que seja. E a credibilidade não é só, eu tenho credibilidade no meu trabalho, eu tenho credibilidade na minha vida pessoal. Não. A credibilidade é um conjunto só.
Se você quer conhecer uma pessoa, conviva com ela 24 horas. Porque na igreja é uma coisa, em casa é outra, aí você vai começando a ver. Então, a credibilidade é fundamental. Mas o que exatamente isso traz? É a sua disciplina, é a sua constância, é a sua palavra. Então, credibilidade tem a ver com palavra. Então, se eu me comprometo com você, independente do que venha acontecer, eu posso ter tropeços no caminho, pode acontecer o que for, mas eu vou cumprir com o que eu falei. Se eu te ensino algo, eu tenho que viver algo. Então, se eu estou falando, eu tenho que viver, porque eu só tenho credibilidade quando eu consigo provar para você do que eu estou falando. E como que eu vou provar? Quando você começa a ver a minha constância. Eu sou uma pessoa constante. O que eu falo, eu vivo. O que eu falo, eu faço. O que eu te dou de conselho é o que eu aplico na minha vida. Então, tenha disciplina, seja constante, fale a verdade e cumpra a sua palavra. Na parte de credibilidade, é algo que me toca muito. Eu sempre fui, sempre vivi, mas é aquela velha história. Igual você vai conhecer os princípios milenares. Eu sempre vivi, eu sempre fiz os princípios, mas eu não tinha conhecimento ao certo. E a credibilidade é isso. Então, você ter a constância, quando você para e alguém fala assim para você, eu confio em você. Mas por que você confia em mim? Porque você está há tanto tempo fazendo a mesma coisa, porque tudo que você fala, você cumpre. Então, é isso. Tenha credibilidade na sua vida. Não só nos seus negócios, mas na sua vida. Se você prometer algo para o seu filho, cumpra. Se você prometer algo para sua mãe, cumpra. Se você prometeu algo para um funcionário, cumpra. Se você prometeu para uma amiga, vamos tomar um café? Se você não pode tomar esse café, não prometa. Porque se você pode ser um cafezinho, você vai falar para sua amiga, para sua colega, seja ela quem for, vamos marcar um dia para tomar um café e você nunca toma. Qual é a credibilidade que você vai ter se numa próxima vez você falar para ela, amiga, vamos tomar um café? Ela vai falar não. Ou então vai falar assim, beleza, Francine fala e não cumpre. Então a credibilidade é você viver uma vida de constância, é você viver uma vida de disciplina e ser verdadeira. Cumpra sempre a sua palavra, seja ela o que for. Se você estiver devendo alguém, eu sempre aprendi isso, meu pai me ensinou isso, meu marido, ele fala isso o tempo todo, que ele aprendeu isso, uma das coisas que ele aprendeu do pai dele. Se você deve a alguém, nem que você venda tudo da sua casa, mas honre a sua palavra. Nunca deva a um amigo. Você tem que honrar a sua palavra. Então, credibilidade para mim é algo que eu falaria. Tenha credibilidade. Seja constante. Porque ter credibilidade é isso. Seja constante e nunca deixe com que a sua palavra esteja em dúvida. Então, cumpra a sua palavra. A palavra você tem uma única só, tá? E o terceiro ponto, que é um pouco polêmico, um pouco não, muito, mas o dinheiro não é o principal. Pessoal, por que eu falo que o dinheiro não é o principal? Não adianta você ter um dinheiro se você não tem uma gestão. Pode vir o dinheiro que for. Se você não souber gerir o dinheiro, você vai ser um eterno escravo do dinheiro. Então, o problema não é o dinheiro. O problema é você. O problema é você com o dinheiro na sua casa, na sua empresa, seja ele onde for. Você tem que dominar o dinheiro. O dinheiro trabalha para você e não você para o dinheiro. Então não adianta nada eu ter uma empresa que está entrando dinheiro. Eu acho que a solução dos meus problemas é dinheiro. Então eu vou começar a vender, o dinheiro entrou. E o que eu faço com esse dinheiro? Se eu não tenho uma boa administração, se eu não tenho uma boa gestão, esquece. O dinheiro vai vir e vai sair da mesma maneira. Então, não seja escrava do dinheiro. O dinheiro trabalha para você. Ele é essencial. Com ele, você consegue ir aonde você quer, mas com planejamento. Porque se você não planejar, esquece, não vai. Então, para você ter uma empresa de sucesso, você tem que ter uma empresa com caixa. O dinheiro entrou. Se você não souber gerir esse dinheiro, você vai fazer retirada quando não é para fazer. Você vai comprar algo que não é para comprar. Você vai investir coisas que não são para investir. Isso falando no empresarial. Você já calculou quantos clientes você precisa na sua empresa para que você possa pagar o seu custo fixo, os seus custos variáveis? Quanto que você tem que ter no seu caixa para você se planejar se a minha empresa quebrar, se a minha empresa acontecer alguma coisa? Qual é a organização que você tem? Você sabe quanto que você tem para pagar daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano? Então, eu aprendi assim.
Quando você tem uma empresa, seu fluxo de caixa, você tem sempre que saber quanto eu tenho para pagar em uma semana, em um mês, em 3 meses e se minha empresa quebrar. E aí, qual é o planejamento? Eu posso ter caixa, olhar lá, ver o dinheiro da minha empresa e eu simplesmente falar assim, opa, a conta tá ali, tá bonitinha, dá para eu retirar não sei o quê, dá para eu confundir isso, dá para eu pagar uma conta minha no meu PJ. Então isso eu tô trazendo pro lado empresarial. E a mesma coisa do seu lado pessoal. Se você trabalha, você se mata ali para trabalhar, você foi no final do mês, você recebeu o seu salário e seu salário não está dando, nossa, eu trabalho, meu dinheiro não rende. O que está acontecendo? Faça um planejamento. Você tem que planejar. Independente da sua empresa, você tem que planejar a sua vida. Qual é o meu planejamento? Em que eu estou gastando demais? Porque o dinheiro, se você não tem uma boa gestão com pouco, esquece que com muito você não vai ter. Então, o problema não é o dinheiro. E o dinheiro não é tudo. Se você não souber fazer a gestão do seu tempo, do seu dinheiro, de que está te rendendo, o que está te consumindo, qual é a torneirinha que está aberta, o dinheiro nunca vai ser a solução. Sempre vai ser um problema. Então, no meu início, se me dissessem essas 3 coisinhas que são tão básicas, eu tenho certeza que iria fazer muita diferença. Porque a gente sabe o caminho, mas se a gente tem a certeza do caminho, é muito melhor. Eu sempre dou esse exemplo. Você tá num quarto escuro e sai atirando para tudo quanto é lado, uma hora você vai acertar no seu alvo? Sim. Mas isso vai te demandar esforço, tempo, desgaste. Se você sabe o caminho certo, é muito mais fácil. Então, se o conselho que eu posso dar para vocês, que eu gostaria de ter recebido não existe atalho. Vai ser difícil, mas aguente o processo. Não existe atalho. Tá? Tenha credibilidade, seja constante, seja verdadeiro, honre a sua palavra. Isso você tem que ser uma pessoa com credibilidade, a qual vão apontar para você e vão falar assim, nessa eu confio, essa é uma boa profissional, porque ela tem credibilidade, ela é constante no que ela faz. E o terceiro é que o dinheiro não é o principal. Então não adianta você ter dinheiro se você não souber fazer a gestão. Pega essas 3 dicas, anota, leva isso como um manual. Que eu tenho certeza que para você que está iniciando ou você que já está numa jornada, e lembrando, eu não estou dando dicas aqui só para empreendedores e empresários, não. Para você que é CLT, para você que faz a gestão da sua casa, para você que está iniciando a sua gestão pessoal, independente. Isso são coisas para a sua vida, porque a sua empresa é o espelho de quem você é. Se você é uma pessoa bagunçada, sua empresa vai ser bagunçada. Se você é organizada, sua empresa vai ser. E é a mesma coisa, se você é bagunçado, quando você sentar na sua mesa de trabalho, sua mesa vai ser um caos. Mas se você for organizado, a sua mesa vai ser organizada. Então, não existe, você não tem como dividir a pessoa física da pessoa jurídica. Ou a pessoa física do seu trabalho. Você não tem. Você é uma só. Uma só. Quando nós somos uma só pessoa, não tem o que dar errado. Porque se você der errado na sua vida pessoal, você vai dar errado na vida profissional. Então, é tudo um conjunto. Eu não sou 2 personagens, eu sou uma pessoa só. Então, para eu ter sucesso na minha carreira profissional, seja eu sendo empreendedora, empresária, CLT, independente do que seja, primeiro eu tenho que ser uma boa pessoa, eu tenho que dar certo como pessoa física. Eu dando certo como pessoa física, eu vou dar certo em qualquer meio. Seja ele atuando, empreendendo no CNPJ de outra pessoa, empreendendo no meu. Então, primeiro ponto traga isso para a sua vida. Porque através da sua vida, você como pessoa, se organizando e sendo essa pessoa, você vai transbordar aonde seja, aonde você estiver. Então, eu espero que essas dicas aqui que eu compartilhei com vocês façam diferença. Se vocês gostaram, se vocês não concordaram, eu quero que vocês compartilhem comigo, que se comuniquem, vamos interagir. Coloca aqui, manda no meu direct, bota nos comentários, eu quero ouvir vocês. O Visão de Mulher tá aqui para isso. O meu intuito, e Deus colocou esse projeto na minha mão, é para eu ajudar vocês cada vez mais e mais. E eu tenho tido relatos aqui, eu tenho escutado pessoas, tenho escutado os depoimentos que eu quero trazer aqui para a Visão de Mulher, exatamente isso, porque o meu propósito são com mulheres. Então, se eu puder ajudar, nem que seja uma
para mim, a minha missão já está sendo cumprida. Mas o meu intuito é atingir cada vez mais e mais. Então, interajam, coloque aqui. Se vocês concordam, se vocês não concordam, vamos conversar, vamos bater papo. E é isso. Se eu pudesse ouvir esses 3 conselhos logo quando eu iniciei, eu tenho certeza que iriam fazer muita diferença, iam facilitar a minha vida. Iam facilitar. Não são atalhos, mas são facilitadores. Então é isso. Eu agradeço vocês por terem me escutado mais uma vez. Vou pedir para você curtir, comentar, compartilhar o máximo que você puder, porque juntas somos mais fortes.